Vamos lá, Patrícia, não procede nada, né? Ainda bem, nós estamos falando ao vivo direto da sede da Companhia Docas, que fica aqui no Porto de Cabedelo, Companhia Docas da Paraíba. E interessante você falar que Cabedelo é um festival de fake news. A diretora, presidente da Companhia Docas, que está aqui ao meu lado, a Gilmara Timóteo, usou uma expressão muito parecida agora há pouco, enquanto a gente esperava para entrar ao vivo, dizendo que aqui em Cabedelo realmente uma quantidade grande de fake news envolvendo o Porto semanalmente são disseminadas. E a gente está aqui justamente para desfazer essas fake news e falar o que tem de fato acontecendo aqui no Porto. Boa tarde, diretora. É assim mesmo, né? Essa história de navio que chegou da China trazendo máscaras e ainda mais infectadas, nada disso existe aqui no Porto. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Bruno Sacauê, Patrícia Rocha, todos os telespectadores do programa No Ar. Infelizmente, né, o Porto de Cabedelo, ele presta uma atividade essencial ao estado da Paraíba, ao nosso país, assim como todos os demais portos do Brasil e do mundo que não pararam as atividades durante esse período do Covid, mas isso, infelizmente, a gente sofre muito com essa questão dos fake news, tentando manter uma atividade que ela é importante para o setor, para o mercado, isso com todos os cuidados, cumprindo à risca todos os decretos, sejam estaduais, sejam decretos federais e portarias. Eu acho que é muito importante a gente destacar que qualquer navio que chega no Porto de Cabedelo, ele passa não só pela anuência da Companhia Docas, nós trabalhamos integrados com a Anvisa, Ministério da Agricultura, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente ainda tem aqui a ANTAC, que é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, que é quem regula essa atividade de navios em todo o país. Então, um navio para atracar, quando ele vem de qualquer nacionalidade, os principais que nós recebemos aqui são navios da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, que vêm com cargas de granéis, seja o trigo, seja o malte que vem para a indústria cervejeira, seja o petcock que vem para a indústria sementeira. O navio, antes de atracar, ele precisa ter a anuência da Anvisa, do Ministério da Agricultura. Ora, se chegasse um navio com máscaras aqui, ele só teria capacidade de atracar se fosse liberado por todos esses órgãos. A Companhia Docas, como eu falei, ela não trabalha sozinha. Até mesmo um navio de trigo, quando ele tem a liberação de atracar no Porto de Cabedelo, primeiro o Ministério da Agricultura retira uma amostra daquele produto que está dentro do navio, faz toda a inspeção, só assim depois é que ele libera para que esse material seja descarregado. Então, não tem a menor possibilidade. Quando tomamos conhecimento desse fake news, desse áudio que circulou nos grupos de WhatsApp, nós encaminhamos para conhecimento da Secretaria de Segurança, do Comando-Geral da Polícia Militar, que nos confirmou que estava fazendo a devida investigação, porque é importante realmente a gente descobrir de onde parte para punir essas pessoas. Acho que não é o momento da gente estar trabalhando com esse tipo de informação. Diretor, uma outra fake news correu solta aqui em Cabedelo de que profissionais que atuam nos navios que estavam chegando aqui a Cabedelo estavam descendo dos navios infectados e circulando livremente pela cidade. Isso é mais uma fake news, uma mentira, né? Mais uma. Eu acredito que já no final de janeiro, onde nós ainda nem imaginávamos que ia entrar em quarentena, o Porto de Cabedelo já estava mantendo reuniões com a Marinha do Brasil, ANTAC, todos esses órgãos que eu acabei de falar, inclusive com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, onde nós criamos diversos protocolos para se trabalhar dentro do Porto nessa nova situação que estava chegando. E quando todo mundo entrou de quarentena, teve um decreto estadual que depois ele veio a ser ainda mais confirmado pelo governo federal, que é do não desembarque de tripulantes. Então, tripulantes estrangeiros que chegam nos nossos navios, eles não têm permissão para desembarcar. Durante o período que o navio fica no nosso cais, descarregando toda aquela carga, os tripulantes eles ficam dentro do navio. E isso a gente tem a fiscalização da Polícia Federal, que dentro do âmbito de Porto de Cabedelo, como é uma área alfandegada, é o mesmo que um aeroporto, um porto, então a Polícia Federal ela fica permanentemente fazendo rondas para que se haja qualquer indício de um tripulante que queira desembarcar, esse tripulante vai ser impedido, o que até então não aconteceu. Como é que está a movimentação aqui no Porto de Cabedelo nos últimos dias e para os próximos dias?
Olha, nós ainda não sentimos nenhum reflexo dessa crise do Covid. Os navios continuam chegando com essas cargas que elas são próprias aqui do Porto de Cabedelo, seja o combustível, onde vem gasolina e diesel. Nós estávamos com um navio atracado descarregando gasolina, que foi desatracado ontem. O nosso próximo navio, ele vem da Argentina, traz o trigo. E na sequência a gente tem toda uma programação de navios. Nós estamos ainda assim sendo monitorados pela Secretaria de Portos lá em Brasília para identificar se há uma diminuição no volume dos navios que a gente recebe, uma perda de receita ou até mesmo para a gente estar informando como é que está se comportando toda a comunidade portuária, porque além da Companhia Docas, eu tenho aqui diversas empresas arrendatárias, operadores portuários que trabalham dentro dessa atividade. Outra informação importante, diretor, é que a comunidade portuária, os trabalhadores aqui do Porto de Cabedelo serão vacinados contra H1N1 já nos próximos dias, né? Exato. Nessa segunda rodada de vacinas para H1N1, os portuários e os caminhoneiros, eles entraram no grupo prioritário. Nós estávamos dialogando com a Secretaria de Saúde aqui do município de Cabedelo, a Anvisa, que também é permanente aqui dentro do Porto de Cabedelo, e nós tivemos hoje a confirmação de que a partir de quinta-feira a gente vai conseguir vacinar todos os trabalhadores portuários avulsos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham no cais do Porto, além de toda a equipe da administração da Companhia Docas, que hoje está muito resumida, porque a maioria está trabalhando em home office e os poucos que a gente mantém aqui dentro da administração trabalham em regime de revezamento. Muito bem. Gilmara Timóteo, diretora-presidente da Companhia Docas da Paraíba, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. É isso aí, Bruno e Patrícia, aqui a gente não trabalha com fake news não, tá?